Boa noite, estudantes, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estamos aí na nossa sétima aula, tá? Com o tema 7, onde a gente vai falar um pouquinho do projeto, né? E as fases de um projeto de engenharia, tá? Então eu vou começar dando algumas informações, que é o seguinte: quando a gente fala em projeto, aqui num primeiro momento a gente vai ter uma abordagem, tá? Mas de como que você faz a elaboração de um projeto, de como que você faz a gestão de um projeto. E não em si a criação de um projeto, porque existem vários tipos de projeto, tá? Referente à área que você for trabalhar. Depois eu vou exemplificar um pouquinho disso, tá? Bom, então nós estamos no tema 7, né, etapas de desenvolvimento de projetos na engenharia, né, onde nós temos duas unidades de aprendizado, a unidade e o projeto, e fases do projeto, que são as unidades que vocês têm que desenvolver na plataforma. Alguns objetivos específicos dessas unidades são de reconhecer um projeto de engenharia, identificar a importância das etapas de um projeto de sucesso, reconhecer as fases de um projeto e avaliar os resultados obtidos. Então vamos começar, pessoal, com a definição, né? Aqui tem uma definição, ela foi retirada do PMBOK, né? PMBOK é um manual de gestão de projetos, né, que é muito utilizado no mundo todo, tá? E essa definição ela vem de lá. Então, um projeto é um esforço temporário que tem como finalidade um resultado único e possui recursos delimitados. Um projeto pode ser social, pessoal, cultural, empresarial ou de pesquisa. Então, aqui a gente está falando, então, né, o que é um projeto, né? Ela tem uma finalidade, ou seja, de apresentar um resultado único, e ela tem os recursos, né, limitados, né? Os recursos são estabelecidos. O que você vai usar para você fazer determinado projeto? Esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, ele está falando dos tipos de projeto. Existem vários tipos de projeto que a gente pode estar fazendo, né? E esse projeto ele pode ser, né, de categoria social, pessoal, cultural, empresarial ou até mesmo projeto de pesquisa, né? O que vocês estão desenvolvendo no projeto integrado é um projeto de pesquisa, por exemplo, onde você tem um determinado fim, vocês estão desenvolvendo um projeto, tá? No caso, um projeto de pesquisa. Então aqui, um projeto normalmente ele é motivado por um cliente que deseja algum tipo de equipamento, sistema ou processo, né? Por que você faz um projeto, né? Então aqui tem algumas questões que a gente sempre levanta quando a gente vai falar de projeto, seja ele de qual tipo. Primeiro, por que você vai projetar? O porquê. Existe um porquê de você projetar determinado assunto, né? Abordar determinado assunto e fazer um projeto para aquilo? Vou dar um exemplo para vocês. O porquê que eu preciso fazer um projeto de plantação ou um projeto de irrigação? Por que eu preciso fazer um projeto de uma casa, um projeto estrutural, no caso, por exemplo, ou um projeto elétrico? Por que eu preciso desse tipo de projeto? Segundo ponto é, para quem projetar, para qual é o cliente, qual é o leque, né, que esse tipo de projeto ele vai atingir. Por exemplo, eu posso projetar uma peça. Agora, no momento que a gente está passando, o pessoal tem projetado o quê? As máscaras e estudado recursos para desenvolver máscaras com um material diferente, para que tenha máscara para todo mundo, né? Aí nessa pandemia que a gente está passando, né? Então você tem para quem projetar, o porquê projetar, né? E onde projetar, qual o local, como você vai projetar, o material que você vai utilizar. Então tudo isso são perguntas que elas devem ser respondidas quando a gente fala em projeto, em criação de projeto, pessoal. Então vocês têm que sempre atentar a essas perguntas para você poder definir bem aquilo que você vai estar desenvolvendo. Aqui um segundo ponto, a gente tem o que nós chamamos de triângulo dos projetistas, né? O que é o triângulo dos projetistas? Como projetista, a não ser que eu seja particular e eu tenha uma ideia e eu crio um produto sozinho, que é uma forma de você fazer, onde você depende exclusivamente de você, né? Você, de maneira geral, você sempre vai ter uma relação entre cliente e usuário, né? E é muito importante entender essa relação. Nós, como engenheiros, nós somos projetistas. Todo engenheiro é um projetista, todo engenheiro projeta alguma coisa. Se você projeta alguma coisa, se você cria alguma coisa, você é um projetista. Você está criando alguma coisa, tá? Quando você cria alguma coisa, normalmente você tem um cliente, né? Então aqui, ó, quando projetamos algum produto, obra ou sistema, projetamos para um cliente ou empresa, né, específico. E o resultado desse projeto será entregue a um usuário, podendo esse cliente, tá, ser o próprio usuário, né? Por exemplo, né, eu sou contratado para fazer, né, para projetar, fazer os projetos de uma casa. O cliente meu também vai ser o usuário.
Pode ou não pode ser um cara que está querendo, que tem dinheiro, que está querendo construir uma casa e depois ele vai vender, ele não vai ser usuário. Como também ele pode ser o usuário da casa, tá? Ou seja, a pessoa que vai usar o produto de fato. Então você tem que ter uma comunicação muito grande com o cliente, com o usuário, para você poder saber, né? Como você vai projetar, como você vai criar, quais são as características e os objetivos principais, os objetivos específicos desse projeto. É essencial que você saiba disso para você fazer um bom projeto, a criação de um bom produto, por exemplo, né? Então é muito importante isso, tá, pessoal? Tem que ter esse triângulo, ele é essencial para o projetista. Então, devido a esse triângulo, existem alguns passos que ajudam, né, no desenvolvimento de um projeto. Aqui eu estou citando alguns passos, existem outros, né? Alguns passos que podem ajudar a desenvolver melhor os projetos são, que nós chamamos de programa de necessidades e estudo preliminar. Né? Vamos entender o que é o programa de necessidades. Aqui tem um link, tá, pessoal? Que vocês podem estar acessando. Esse link ele vai falar de programas de necessidades, ele está bem interessante, pode dar uma olhadinha nele depois. Bom, o programa de necessidades, também conhecido como briefing, é criado nas primeiras conversas com o cliente. Então, o que é isso aqui? É a conversa inicial que você tem com o cliente. Essa conversa inicial, ela vai definir como o cliente ele quer que seja feito esse projeto, como o cliente que seja desenvolvido. A gente pode pensar aqui, por exemplo, em duas situações. Uma situação para um engenheiro agronômico. Você foi contratado para você desenvolver, por exemplo, uma área de plantação de soja, por exemplo. Primeira coisa que você vai conversar com o cliente, se ele já tem um terreno, um local disponível para ele poder projetar. Segunda coisa, você vai ter que levantar informações, por exemplo, do tipo de solo que você tem, como é que está, né, o ambiente, como é que é a topografia do local que você vai projetar, como que esse cliente, qual é a área que esse cliente pensou, se existe alguma limitação para essa área que ele vai estar fazendo, né? Se o cliente já tem alguma ideia disso. Áreas específicas para armazenamento, se o cliente tem alguma área específica para isso, se vai ser criado. Se existe uma infraestrutura para o local, então você tem que pensar, né, nos termos de infraestrutura, né, energia elétrica, água, esgoto, você vai ter que pensar nisso para você poder fazer melhor esse projeto. Se não tem, se está numa zona rural e não chega a isso, você vai ter que desenvolver, né, casas de força, você vai ter que desenvolver fossas sépticas. Então você vai ter que dar um jeito para você poder fazer essa infraestrutura para você atender ao projeto, tá? Então nesse programa de necessidade você vai conversar com o cliente a respeito de tudo disso. Então nessa etapa o projetista precisa reunir o maior número de informações possível sobre os projetos do contratante. Um outro exemplo, né? Em um projeto residencial é necessário saber o número de cômodos, o tamanho aproximado de cada ambiente e a quantidade de moradores, entre outras informações, para você poder projetar. Então você precisa ter um levantamento das informações. E uma coisa que ajuda muito no programa de necessidades, tá, pessoal, que as empresas fazem, é criar o que nós chamamos de checklist. Checklists são perguntas relevantes para você fazer determinado projeto, ou seja, com um determinado tema específico, né? Onde você vai passar esse checklist para o cliente, né? E o cliente ele vai estar respondendo. Então essas são perguntas que você considera essencial para você poder começar a desenvolver os primeiros rascunhos do projeto, né? Até mesmo de um produto, né? Se eu estou fazendo um produto, que eu vou disponibilizar esse produto no mercado, eu tenho que ter um leque. Primeiro, quem vai usar esse produto? Qual é a demanda desse produto, né? É um outro exemplo que a gente pode dar aí. Segundo como que eu vou fazer esse produto? Que tipo de produto tem que ser? Qual é o material adequado para esse produto? Então são perguntas que você vai levantando aí, né? Então você percebe que a gente deu exemplo então para agronomia, a gente deu exemplo para civil e agora eu dei um exemplo, por exemplo, de um produto qualquer. Você vai desenvolver um produto, uma ferramenta, uma peça, algo do tipo. E você tem que levantar essas informações, são necessárias para você poder estar desenvolvendo adequadamente esse projeto, fazendo esse projeto. O projeto, por exemplo, quem cria uma caneta, desenvolveu o formato, o design dessa caneta, projetou essa caneta, projetou com medidas, qual é o tamanho da caneta, ou seja, especificações. A partir do momento que você entra num certo grau de detalhamento do projeto, você vai ter especificações, medidas, peso, tamanho, cor, né? Então são aí coisas que você tem que levantar, tá? Aqui eu estou mostrando um exemplo aqui de checklist, né? A Ágora é uma empresa de engenharia na qual eu e o professor David
né, também professor do curso de engenharia da Unifeob, nós trabalhamos em conjunto, então nós passávamos um checklist para os clientes, onde eles tinham que responder algumas perguntas. Em função disso, se por acaso o cliente não entendia alguma pergunta, ele entrava em contato com a gente. Então aqui é só para exemplificar como é que é um checklist, por exemplo. A gente via isso para o cliente, então, por exemplo, tem questões de um projeto hidráulico e elétrico. Haverá reaproveitamento de água de chuva? Geralmente utilizamos essa água somente para irrigação de jardins e lavagem de piso. Então é uma pergunta, ele quer que quando a gente vai desenvolver o projeto, a gente pode fazer projeto para reaproveitar essa água de chuva, né? Estabelecer tubulações passando em determinada posição, em determinado local da sua obra, da sua construção, para poder captar essa água da chuva, né? Ou até mesmo criar um reservatório, e desse reservatório eu levo, por exemplo, para os jardins, para a garagem, por exemplo, para poder estar reutilizando essa água. Então o cliente ele responde sim ou não. Serão adotados misturadores monocomandos? Esses misturadores podem exigir o uso de pressurizadores, né? O que pode levar a vibração e ruídos na tubulação, bem como o aumento da manutenção do sistema, né? Misturadores é para você misturar água quente e água fria. Vocês já viram quando vocês têm um chuveiro e vocês têm ali o misturador ali, que você abre um pouquinho de água fria, um pouquinho de água quente? Aquilo ali é um exemplo de misturadores monocomando, tá? Que você pode estar utilizando. Então é uma forma de você estar fazendo, e é uma pergunta coerente aí com o projeto. Haverá água quente em todos os banheiros, cozinhas e lavabos? Não costumamos deixar água quente na ducha higiênica, né? Então você tem que responder, né? O cliente tem que saber, vai ter água quente? Projeto, existe o que nós chamamos de projeto de água fria e o projeto de água quente. Normalmente são projetos separados. O projeto de água quente, você tem um boiler, né, onde você tem as placas fotovoltaicas, passa uma tubulação por essas placas em formato de serpentina, tá? O sol bate diretamente ali, essa água se aquece, ela volta para o boiler. Do boiler saem as tubulações para os pontos onde eu vou ter água quente, separado, por exemplo, da tubulação de água fria, que ela está independente. Normalmente a água fria está embaixo, eu tenho o reservatório, a caixa de água fria está embaixo, eu tenho um boiler em cima para água quente aí, né? Esse é um exemplo. Exemplos de projeto elétrico. Haverá ar-condicionado em quais ambientes? É comum a gente ter ar-condicionado nos quartos, né? Alguns clientes pedem, né? Nos quartos aí, então ele responde aí se vai ter ou não. Tem algum aparelho especial? Como o projeto elétrico ele trabalha com potência, eu preciso, por exemplo, estar sabendo se tem alguns aparelhos específicos que vão consumir uma potência maior. Bomba de irrigação, data show, por exemplo, para me levar em conta na hora de desenvolver esse tipo de projeto. Vai existir alguma iluminação especial? Luz para algum quadro, escultura? É muito comum, né, você ver casas de alto padrão colocarem as luzes na fachada do projeto, né, para destacar algum ambiente, seja destacar ali algum paisagismo que foi feito ali na frente, alguma escultura, alguma coisa do tipo. Então é comum e é uma outra pergunta que tem que ser feita. Haverá cerca elétrica, sensores e câmeras? Indicamos os locais necessários, porém se é interessante a contratação de uma empresa especializada, né? A gente indica os pontos, mas nós não costumamos fazer esse tipo de projeto, que daí esse projeto é um projeto de cabeamento estruturado, né? Onde você passa ali cerca elétrica, sensores, câmeras, interfone, internet, é um outro tipo de projeto, tá? E o cliente ele responde ali. Lógico, o checklist ele é maior, ele não é só isso daqui, tá, pessoal? Aqui eu cortei só para exemplificar aí um pouquinho. E você pode utilizar essa ferramenta de checklist para qualquer projeto que você for fazer. O que você tem que fazer para você desenvolver um checklist? Levantar perguntas coerentes com o projeto que você está desenvolvendo, perguntas que precisam ser respondidas. Normalmente essas perguntas elas são respondidas pelo cliente ou pelo usuário. Isso é um ponto importante. Quem responde essas perguntas? O cliente ou o usuário. Por exemplo, uma outra forma de enxergar um checklist. Eu criei um produto, eu criei uma caneta, certo? Vamos dar o exemplo da caneta de novo. Eu criei uma caneta, ela tem uma certa dimensão, uma certa cor, um certo formato, né? Ela é boa para usar essa caneta, né? Então eu vou fazer uma pesquisa de quem já usou a caneta, né, com algumas perguntas para saber qual é a resposta do cliente em relação a essa caneta. Em função das informações, das perguntas que eu vou desenvolver, eu vou poder o quê? Melhorar, reajustar ou até mesmo abandonar esse tipo de projeto, desenvolver um novo projeto de uma nova caneta, por exemplo, né?
Então o checklist ele pode ser usado de diversas formas e basicamente você consegue usar esse checklist, tá, para tudo. Aqui, pessoal, a gente está falando de checklist entre cliente e usuário, né? Projetista passando aí, então para o cliente e para o usuário. Existe um checklist que é muito utilizado, que é o checklist de verificação de projeto, que é onde eu tenho etapas do projeto e a partir do momento que eu concluir um projeto, eu pego esse checklist, vou pegando o projeto e vou checando se está tudo de acordo com o que está nesse checklist. É um procedimento que ajuda muito, tá, pessoal, a resolver problemas quando você está desenvolvendo um projeto, ou até mesmo enxergar erros, tá, pessoal? Dependendo do tipo de projeto que você vai fazer, ele é um projeto grande, que daí você fazendo um checklist desse jeito ajuda também, tá? Daí ele é um pouquinho diferente desse que a gente está mostrando, mas é bem interessante estar pensando em fazer. Depois que a gente fez, então, esse programa de necessidades, que é essa grande entrevista com o cliente, saber do que se trata o projeto, como ele quer, o que ele quer, né, do cliente, do usuário, ali no caso, levantar essas informações, eu passo para um outro ponto, que nós chamamos de estudo preliminar. Depois que eu levantei o que o meu cliente quer, eu tenho que fazer a adequação desse projeto com as normas vigentes. Ou seja, eu tenho o que nós chamamos de normas técnicas, né? A Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde eu vou pesquisar essas normas e vou fazer o meu projeto de acordo com essas normas, né? E eu também tenho as leis, dependendo do tipo de projeto, da cidade, do governo, do município. E eu preciso verificar se eu tenho leis desse tipo, né, que pode me influenciar a estar desenvolvendo um projeto. Exemplo. Para começar a desenvolver um projeto de uma plantação, o projetista deve levantar informações como a área a ser implantada, o tipo de solo, condições topográficas e ambientais, influência do sol e outros. Além disso tudo, eu tenho as normas. Que normas que eu tenho que olhar? Então ele precisa fazer um levantamento dessas normas, por exemplo. Eu tenho leis do município para me desenvolver alguma coisa em determinada área, né? A gente já viu, a gente já comentou nas aulas anteriores, que as cidades elas são classificadas por zona. Então eu tenho zonas urbanas e zonas rurais. O que fica implícito para a zona rural? O que eu posso, o que eu não posso fazer? Existe algum procedimento a seguir? Então, nessa etapa do estudo preliminar que eu vou buscar isso, tá, pessoal? Um outro exemplo. Para o bom desenvolvimento de um projeto arquitetônico, um engenheiro ele deve orientar-se pelo plano diretor e lei de uso e ocupação do solo. É um documento que define a forma como deve ser construído em determinada região do município. E pelo código de obras, onde vai dizer, né, informações de como você deve projetar, recuo frontal, recuo lateral, né, a proporção do terreno que você tem que deixar para área permeável, por exemplo, eu tenho que ter a área permeável, ou seja, onde a água ela infiltra para o solo, eu não posso simplesmente, né, impermeabilizar tudo, então eu tenho que estar seguindo, tá, pessoal, essas leis. Então, nesse estudo preliminar é quando ele vai verificar essas normas. Depois ele vai passar para outro estudo, que daí já passa para o desenvolvimento do projeto, que aqui eu já não estou comentando, mas que seria o que muita gente chama de anteprojeto, né? Onde ele vai fazer os rascunhos com todo esse levantamento que eles fez, adequando então as necessidades que o cliente quer, né, com as normas específicas. Ele vai igualar os dois termos, vai desenvolver esse projeto e depois vai mostrar para o cliente para ter aprovação. O cliente precisa aprovar esse projeto que foi desenvolvido, né? E ele ainda continua fazendo ajustes, até sim ter um projeto final, que é o que se chama de projeto executivo, por exemplo, tá? Isso são exemplos de projeto que você pode aplicar em qualquer tipo de projeto, esses recursos, tá bom? Bom, e existem algumas ferramentas, a gente já viu algumas delas, né, que são imprescindíveis para a gente poder estar fazendo um bom desenvolvimento de um projeto. São ferramentas de gestão de projeto, né? Então nós temos planejamento, que é essa parte que eu vou planejar como que eu vou fazer, vou organizar essas ideias e definir os objetivos. Eu tenho então aqui, ó, planejamento, processo de definir objetivos e decidir a melhor maneira de alcançá-los. Como que eu vou fazer isso? A organização, criação de uma estrutura para desenvolver e atribuir tarefas, obter e alocar recursos, além de coordenar as atividades de trabalho para atingir os objetivos. Basicamente é classificar, né, os passos, né, as etapas que eu vou estar desenvolvendo. Liderança, atividade contínua de exercer uma influência e usar o poder para motivar as outras pessoas no trabalho, a fim de atingir objetivos organizacionais. Ou seja, normalmente, pessoal, quando nós projetamos, nós não projetamos sozinhos, nós projetamos com outras pessoas. Outras pessoas participam do desenvolvimento do projeto, ou até mesmo projetam elas. E tudo tem que ser compatibilizado, tá? Controle.
é o processo de monitorar e regulamentar o andamento de uma organização no sentido de atingir seus objetivos, tá? Então eu preciso controlar isso daí, verificar se está saindo de acordo com os prazos estabelecidos, se eu estou fazendo o projeto, né, de acordo com as normas específicas, se está saindo corretamente, né, para que eu possa atingir o objetivo final, que é finalizar o projeto e entregar ele para o usuário, né? Basicamente, então, um resumo seria identificação de necessidades, definição do problema, né? Define o problema, né? Ou seja, especifica o que é que o projeto tem que fazer, faz a concepção desse projeto, a avaliação, especifica a solução e a comunicação da solução, que é a entrega do projeto final. Então, são etapas aí de gestão do projeto. A gente já viu isso, né? Você percebe o quê? Que é a mesma solução de resolver problemas de engenharia. Um problema de engenharia nada mais é que um projeto. Eu posso considerar um problema de engenharia como um grande projeto. E basicamente eu aplico os mesmos princípios para mim poder estar fazendo a gestão e o controle desse projeto. Então são ferramentas, tá, pessoal? Isso aqui são ferramentas que a gente utiliza e que a gente tem que utilizar conforme a gente vai desenvolvendo o projeto. Da mesma forma, o checklist que eu comentei com vocês. Uma outra forma de você poder fazer isso, tá, pessoal? É a criação de listas de atributos e objetivos. Um dos recursos que pode ser utilizado para a criação de um projeto é formular uma lista com as principais especificações, ou seja, as atribuições desse produto, desse projeto, tá? E quais são os seus objetivos. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagine que você precisa projetar uma escada e para desenvolver ela corretamente, algumas perguntas precisam ser respondidas. Quais características ou atributos você gostaria que a escada tivesse? O que você quer que essa escada faça? Já existem escadas no mercado que tenham características semelhantes? Então são perguntas que você responde. Daí você avalia. O que isso significa? Como que você vai desenvolver essa escada? E por que você quer isso, né? Qual é o principal motivo dessa escada? Eu quero uma escada que ela seja mais barata. Eu acho que as escadas no mercado elas estão muito caras. Então eu preciso que ela seja mais barata. Esse é um ponto que você definiu. Então, ó, através de uma definição simples, você consegue mostrar uma lista de atributos, por exemplo, da escada segura. A escada ela deve ser útil, usada para pendurar conduíte e fios em tetos, usada para manter e consertar tomadas em lugares altos, usada para substituir lâmpadas e luminárias. Outros exemplos mais para baixo aqui, ó. Ó, exemplos interessantes. Pode ser uma escada de abrir e fechar ou de uma extensão curta. Então você está dando opção do tipo de escada, né? Pode ser dos dois tipos. Uma escada dobrável poderia servir, ó, está definindo que poderia ser uma escada do tipo dobrável para você poder projetar. Aqui você percebe que você está levantando os atributos da escada. Não necessariamente a sua escada vai ter esse formato final. Aqui você está falando como que ela pode ser, o que ela pode ter, quais são os aspectos, né? As especificações que ela pode ter. Deve permitir que uma pessoa de estatura mediana alcance e trabalhe em alturas de até 3 metros aproximadamente. Deve suportar o peso de um trabalhador normal. Deve ser segura. Depois, com essa atribuição, você vai definir quais são a lista de objetivos, que é o que realmente é realmente imprescindível, realmente importante, que a escada vai ter que ter. Percebeu? Para você fazer isso, aqui tem outras definições. Após estabelecer os atributos do projeto, da escada, tem-se que observar alguns fatores como, né? Objetivos específicos, ou seja, o propósito ou fim da ação. Exemplos, a escada deve ser barata, a escada deve ser leve. Então, ó, é um objetivo específico. Para mim desenvolver essa escada, não importa o tipo dela. Ela vai ter que ser barata e ela vai ter que ser leve. Isso vai influenciar no quê? No tipo de material que eu vou utilizar, por exemplo, para mim desenvolver essa escada. Restrição é uma limitação imposta para evitar executar alguma ação. Então, restrição é quando eu limito ela, né? Eu tenho o parâmetro de onde que ela vai e do que ela pode ser. Então, por exemplo, deve ser durável. Então, eu não posso ter uma escada que ela vai ter uma duração curta, que eu vou subir em cima dela, que ela não vai aguentar o peso, ela vai entortar e eu vou ter que jogar lá fora, por exemplo. Ela tem que durar. Outra questão é, não deve conduzir eletricidade. A escada não deve, imagina que eu tome um choque, né? Não deve conduzir eletricidade. Isso vai influenciar, eu estou restringindo esse material. Né? Função, para aquilo que é especialmente adequada ou usada. Ou seja, qual é a função da escada? Né? Suportar o peso dos trabalhadores e levar o trabalhador para um lugar um pouco mais alto. Então deve suportar o peso de um trabalhador normal. Tem que suportar uma pessoa de 100 quilos. Né? O meio, instrumento ou método usado para atingir um fim. Pode ser feito, ou seja,
como é que você vai desenvolver? Qual instrumento você vai desenvolver? Qual método que você vai utilizar para você atingir, né, esses fins que você levantou ali? Pode ser feito de madeira ou fibra de vidro, mas não de alumínio, por exemplo. Uma forma aí de você estar definindo como que vai ser esse seu projeto, né? E daí, com isso, você consegue fazer o que nós chamamos de listas de objetivos da escada, que é o que ela tem que ter realmente, né? Ó, deve ser segura, deve ser relativamente barata, deve ser fácil de transportar entre os locais de trabalho, deve ser leve, deve ser durável, né? Ó, então são os principais requisitos. Se você comparar esse com esse, né? Tem muita coisa que está aqui na lista de atributos que não entrou aqui na lista de objetivos. Isso é importante você definir, né? No primeiro momento, você faz um levantamento de tudo aquilo que ela poderia ser, o que ela poderia ter. Num segundo momento, você especifica bem ela, você delimita, você limita, restringe bem ela para aquilo que ela realmente vai ser, os objetivos específicos dela, né? E a gente pode aplicar essas listas, esse mesmo conceito de estar fazendo essas listas, tá? Utilizando essas perguntas, esses recursos, né? E essas observações de objetivos específicos, restrição, função e meio, em qualquer tipo de projeto de engenharia. É adequado você consegue fazer essas listas. Por exemplo, vocês poderiam fazer listas para o projeto de vocês de área de pastagem, né, e para o projeto de loteamento residencial. Então, nessa lista iria ter, né, por exemplo, projeto residencial. Qual é o objetivo específico, a restrição, a função e o meio que você vai fazer ele? Então, você consegue definir uma lista daquilo que tem que ser realmente, né, o projeto de loteamento residencial. Da mesma coisa, eu consigo fazer a lista de objetivos da área de pastagem, por exemplo, aí voltado aí para o OPI. Bom, depois de você fazer todos esses recursos, né, que a gente comentou até agora, você sempre vai ter que fazer, pessoal, a verificação desse projeto, né? Então você teve ali a concepção, tá de acordo? Sim. Beleza. Atende as necessidades? Sim. Vai para a especificação final. Não atende às necessidades do cliente? Não está dentro de acordo com as necessidades do cliente, do usuário? Não, e eu volto para a fase de concepção, onde eu vou elaborar esse projeto, vou definir esse projeto, eu volto para aquelas etapas preliminares até eu ajustar e atender às necessidades do meu cliente. Todo produto ele deve ser criado dessa maneira, utilizando essa sequência lógica, né? Ou seja, se você faz um produto que não está de acordo com aquilo que o cliente quer, esse produto teu não vai ter sucesso, não vai ser vendido no mercado e você vai ter uma crítica muito forte referente a esse produto, né? Então, isso daqui é para qualquer projeto, para qualquer criação de produto, você tem que fazer essa verificação. Outras fases do projeto, né, nós temos aqui, ó, o que nós chamamos de processo de fabricação, como você vai desenvolver, né? Então, aqui, ó, nessa etapa são necessárias uma série de exigências, experiências, técnicas e tecnologias relacionadas aos projetos de ferramentas, de equipamentos, de engenharia de produção e outros fatores específicos, né? Ou seja, como que você vai desenvolver. O segundo passo é a distribuição dos produtos ao mercado consumidor, né? Como é que você vai distribuir esses produtos aqui, ó. O terceiro passo é um consumo. Esta etapa requer que o projetista pesquise e considere os dados que irão influenciar a decisão do consumidor, e estes dados estão ligados a algumas características de produtos e serviços. É o que eu acabei de falar. Se você desenvolve um projeto ou um produto, você tem que ter a especificação, um feedback, né? Do mesmo coisa, a gente pode voltar no exemplo da caneta. Se você vai querer essa caneta ou não, se ela é boa ou não, né? E o quarto passo, retirada do produto do mercado. Este processo está ligado à logística reversa, que consiste em retirar do mercado os produtos que não estão mais em condições de consumo. Se desenvolver um produto, esse produto, né, você está tendo várias críticas, que ele não tem, por exemplo, uma durabilidade boa, que a caneta, por exemplo, no exemplo da caneta ainda, que ela não funciona, que ela não presta, que ela tem uma falha mecânica, por uma ferramenta mecânica, né? Na hora de eu dar o clique, por exemplo, ele não funciona direito, né? Você vai ter que retirar esse produto do mercado, né? Daí você tem a opção de cancelar esse produto, de arrumar esse produto, de organizar novamente em relação às críticas, ou seja, ao feedback que você recebeu dos clientes. Então isso daqui é uma outra maneira, são outras fases de projeto, tá, que você consegue estar aplicando. Muito utilizado para desenvolvimento de peças e produtos. As peças e produtos também são tipos de projetos. Então existem diversos tipos de projetos, pessoal, tá, na área da engenharia que a gente pode estar fazendo. Aqui então é um resumo, né, um grande resumo. Então aqui, ó, o primeiro passo seria a identificação de uma necessidade para você fazer esse projeto. Definição de um problema, né, quais são os problemas relativos a esse projeto. Coletar as informações
né, aquela fase do estudo preliminar do programa de necessidades. O 4, você começa a fazer então essa concepção, a criar os projetos e os rascunhos. O 5, você faz uma avaliação na onde você conversa com o seu cliente. Se for o caso, você volta para a concepção para poder estar ajustando, tá? Depois que está tudo certo na questão da avaliação, você faz a especificação da solução final, termina de fazer o projeto, de especificar esse projeto, e daí você apresenta esse projeto, comunicação, né? Entrega esse projeto aí. Isso daqui é a sequência lógica para você desenvolver qualquer projeto, tá? Por isso que está aqui resumo de um projeto. Outras fases de um projeto, né? Essas atividades devem ser encaradas como uma das fases mais importantes de um projeto. Usualmente, as comunicações dos projetos de engenharia são: memorial descritivo, descreve as características básicas no que tange ao item, especificação da solução final. Então, o memorial descritivo, ele vai identificar, especificar muito bem o produto final que você está entregando para o seu cliente. Por exemplo, vamos supor que eu sou construtor, tá? Eu tenho uma empresa, eu sou construtor, construo prédios e apartamentos e eu vendo esses apartamentos. Eu vou informar para o cliente, né, um memorial descritivo informando o tipo de piso que vai estar sendo utilizado, o tipo de revestimento que vai estar sendo utilizado, o tipo de louça, né, quais são as louças sanitárias que vão estar sendo utilizadas, as bacias, as pias, os lavabos que vão estar sendo utilizados no apartamento, qual é a iluminação, o tipo de iluminação que vai estar sendo utilizado, qual é o disjuntor que vai estar sendo utilizado, qual a tinta, ou seja, eu especifico os materiais que vão compor o apartamento do cliente. Isso é o que nós chamamos de memorial descritivo. Eu também tenho o que nós chamamos de memorial de cálculos. Seguindo esse mesmo exemplo que eu acabei de dar, na construção de um prédio, eu preciso fazer um cálculo para que esse prédio fique de pé, ou seja, tenha uma estabilidade. Como engenheiro de estruturas, engenheiro civil, eu vou projetar a posição de pilares, vigas, para poder estruturar e que ele aguente o peso necessário. E depois eu vou fazer tudo, calcular tudo isso e especificar isso em memorial, tá? Então aqui, ó, exibe os cálculos executados para os dimensionamentos, tensões, forças. Neste documento deve-se citar todas as normas utilizadas no projeto. Por exemplo, em uma caneta eu tenho que especificar, por exemplo, o peso dessa caneta, as dimensões dessa caneta, o diâmetro que eu estou utilizando dessa caneta, enfim, tem que especificar se foi feito cálculo para mim fazer isso ou não, tá? Lista de materiais. Apresenta os materiais a serem aplicados e suas respectivas especificações. Cronogramas. Apresenta os prazos de operação, de desembolso dos recursos financeiros, das etapas de implementações e outros eventos relacionados ao projeto, tá? Então, o cronograma de obra, né? Cronograma de quando vai ficar pronto. Normalmente os clientes, tá, pessoal? Quando eles pedem um produto ou um serviço, existe um prazo para você poder fazer isso. O ideal é que bem no começo você já desenvolva um cronograma, né, na sua empresa ou no seu controle, se você for autônomo, no seu controle de projetos, para você poder estar entregando dentro de um prazo pré-estabelecido, de quanto que você vai entregar. Você não pode ficar a vida inteira fazendo aquilo ali. Normalmente é rápido, né, que você precisa fazer isso, em torno aí de 2 semanas, 10, 15 dias, dependendo do tipo de projeto, pode durar até 1 mês, 2 meses, ou até, se for um projeto muito grande, até mais do que isso, tá? Então, pessoal, essa é a questão aí dos projetos. Não esqueçam de estar desenvolvendo o material que está na plataforma, fazer as aulas, fazer os exercícios, tá? Aqui eu ainda vou comentar algumas coisas com vocês, ó. Aqui, ó, é o formulário, então tem outras perguntas, tá vendo, ó? O tipo de entrevista, por exemplo, haverá cortinas automatizadas? Será necessária tubulação para sistema de home theater, por exemplo? Haverá sistema de luz para emergências? Aqui do projeto hidráulico, todos os chuveiros terão aquecimento de água por sistema solar? Quais? Os vasos terão caixa acoplada ou válvula de descarga, né? Aqui tá, pessoal, é um exemplo bem específico. Como vocês sabem, eu sou engenheiro civil, então é onde eu tenho mais exemplos aí para poder estar dando, né? Que é do meu trabalho mesmo. Aqui eu vou mostrar ainda para vocês alguns projetos. Então, falando bem rapidamente um pouquinho, tá, do que eu faço, por exemplo, com um projeto. Eu recebo um projeto arquitetônico, isso aqui é um projeto arquitetônico. Eu recebo esse projeto, primeira coisa, né? Eu faço a leitura e a interpretação desse projeto, eu entendo qual é o tipo de projeto arquitetônico, né?
eu observo como foi feito, como ele foi implantado, vendo as medidas, vendo as áreas, né? Ó, percebe-se que a gente tem 3 plantas, um pavimento inferior, um térreo e um pavimento superior. Eu tenho que analisar isso daqui e entender esse projeto muito bem. Depois que eu entendi isso daqui, eu começo a desenvolver, né? No caso, como eu mexo com projeto estrutural, a desenvolver uma planta que é chamada de planta de forma. Eu pego esse projeto, ó, percebe que é o mesmo desenho, ó. Eu dou uma limpada nesse desenho, porque aqui ele está, digamos assim, com uma maquiagem. Eu não preciso dessa achura, por exemplo. Daí eu deleto ela, ó, ficou só a linha da parede, por exemplo. Eu limpo esse projeto e coloco ele numa layer mais branda, né? Ó, então, por exemplo, coloquei numa layer mais branda. Com isso, eu começo, por exemplo, a fazer o projeto estrutural. A primeira coisa que eu faço é uma análise para definir aonde que eu vou colocar os meus pilares, tá? Ó. E esses pilares, eu defino, né? Esses pilares que eles vão continuar crescendo, né? Ou seja, que eles vão estar do começo ao fim da minha estrutura, ó. Então eu tenho as 3 plantas e eu tenho que compatibilizar a posição desses pilares nas 3 plantas. Eu não posso criar um pilar, por exemplo, no pavimento superior aqui, ó, e esse pilar ele vir aqui e ele me cair, por exemplo, no meio da sala de jantar. Então eu tenho que fazer uma compatibilização desse projeto. Eu tenho pilares, que, quando está em vermelho, que ele vai morrer em um certo ponto, ele vai até o primeiro piso, por exemplo, depois ele não tem mais esse pilar, ele não cresce mais, tá? E eu tenho pilares que eles vão só vão ser curtos, vão morrer ali na zona de fundação, que eles vão servir simplesmente para você estruturar alguma coisa, tá? Algo do tipo assim. Então eu tenho diversos pilares, como aqui, por exemplo, eu tenho uma sequência de pilares onde eu tenho uma contenção de terra, por exemplo, que daí eu posso estar desenvolvendo e fazendo esse tipo de projeto, tá? Então essa é a primeira definição que eu faço. Depois que eu fiz isso, lógico, a gente utiliza softwares, ferramentas de engenharia. Pessoal, o software não faz para você, isso eu sempre deixo claro. Você desenvolve o projeto do começo ao fim, né? O software ele não faz nada, ele é uma ferramenta que te ajuda a analisar os esforços, as cargas, as forças, tá? Isso, por exemplo, de um projeto estrutural. Depois que eu calculei tudo, fiz todas as verificações, demora para fazer isso, não é de um dia para o outro, eu tenho as plantas. Então aqui, por exemplo, eu tenho a planta de locação para aquele projeto, planta de locação dos pilares, daí eu venho com detalhamento dessas plantas, né, e da armadura que eu vou estar utilizando para me construir, por exemplo, tá, ó. Aqui eu tenho então a planta de forma finalizada, onde eu vou ter a posição dos pilares, ó. Tá vendo, ó? A forma como eles estão dispostos. Depois eu vou ter o conjunto das vigas, né? No projeto estrutural não é simplesmente posição de pilares, eu tenho que definir as vigas, né? Porque, por exemplo, dependendo da maneira que eu vou fazer essas vigas, ó, se eu passar uma viga daqui de fora, ó, essa viga ela vai estar aparecendo aqui dentro do meu closet. Ela vai estar aparecendo aqui. Então, se eu não tiver um pé direito um pouquinho mais alto para mim fazer um rebaixamento de teto, eu vou estar vendo aquela viga passando ali. Senão eu tenho que fazer esse sistema para mim poder esconder ela. Então, tudo isso, né, você tem que levar. Eu faço esse levantamento inicial, esse estudo inicial, para depois eu desenvolver o projeto, né? E tem modificações. Aqui já está o projeto final, né? Ó. Aqui tem, então, ó, uma planta onde eu tenho os pilares e as vigas, e eu consigo ver os pilares que estão locados aqui, ó, como eles ficaram, né, depois do projeto finalizado, tá? É só para dar algum exemplo. Aqui também tem um outro exemplo de projeto elétrico, né, do mesmo projeto, né? Então o projeto elétrico é passar as tomadas, passar as iluminações que eu tenho, né, ó. Então eu tenho iluminação, eu vou por onde que eu levo os fios, aonde que vai ser posicionado o meu quadro, né? Com os meus disjuntores, e assim eu tenho aqui as tabelas com o dimensionamento, com o cálculo, onde eu tenho o esquema, né, o esquema de ligação, de iluminação, eu tenho a potência total e assim por diante, tá? Eu não vou especificar muito, que senão eu fujo muito do tema, mas é só para mostrar um pouquinho, né? Isso é um tipo de projeto, por exemplo, no caso eu trabalho com esse tipo de projeto, é um tipo de projeto aí que no meu caso, como engenheiro civil, eu desenvolvo, né? Então o pessoal da agronomia vai desenvolver outros projetos, projeto de
áreas de pastagem, projeto de criação de rebanhos, você tem que definir as áreas, você tem que definir onde os animais eles vão ficar, você tem que definir a plantação, a área da plantação, sistema de irrigação, sistema de drenagem, armazenamento dos grãos, aonde que eles vão ser armazenados. Você está fazendo uma plantação de café, está na época da colheita, onde que eu vou armazenar tudo isso daí. Então tudo isso tem que pensar na hora que você vai fazer esse tipo de projeto, tá, pessoal? Eu não tenho exemplos desse tipo de projeto, porque não é esse tipo de projeto que eu faço, né? Por isso que eu mostrei do elétrico e do estrutural, tá? Então eu espero que tenha ficado claro e que vocês tenham gostado da aula, pessoal. Não esqueçam mais uma vez de fazer o material da plataforma, que ele está mais completo, tá bom? Um abraço, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Até mais.